Seja muito bem-vindo ao meu canal Teologia Revestida. Se você veio lá pelo Instagram, de mesmo nome, Teologia Revestida, seja muito bem-vindo. Se você não veio por lá, pode seguir também lá a minha conta lá no Instagram. Bem, hoje a gente vai tratar um pouco sobre um assunto que é basilar quando a gente vai falar sobre teologia, que é justamente o que é teologia. Embora possa parecer algo muito simples, tem várias questões para a gente levantar. Primeiramente, a palavra teologia ela surge lá no contexto grego. A palavra então é formada por duas outras: theos, que significa Deus, e logia. Tem alguns significados, mas entre eles estudo, tratado ou discurso sobre Deus. Essa seria então o significado. Um significado que eu prefiro seria então um discurso sobre Deus, que é nessa pegada que vão alguns autores, alguns teólogos. Dentre eles, agora eu me lembro do R.C. Sproul, no seu livro Somos Todos Teólogos, que ele segue essa perspectiva porque se teologia é discurso sobre Deus, então todo mundo faz discurso sobre Deus. Todos somos teólogos. Por quê? Seja você um acadêmico de teologia, seja você um cristão de igreja, seja você um ateu, você fala sobre Deus, você pensa sobre Deus, você articula sobre Deus. Então, se a gente entende isso, nos resta uma pergunta: a minha teologia, ela é boa ou não? E se eu tenho um pressuposto cristão, o Deus que eu estou falando é o Deus revelado na Bíblia. E sendo isso essa a realidade, a meu critério vai ser se eu sou fiel ao texto bíblico. A teologia então ela vai se preocupar com isso, com ser fiel. A teologia cristã vai ser preocupada em ser fiel ao texto bíblico, ao Deus revelado no texto bíblico. E para isso a gente vai não só um estudo acadêmico, mas uma procura sincera de conhecer a Deus, uma resposta ao amor divino. Porque você sendo cristão, você entende que ele nos amou, eu quero conhecer mais sobre esse Deus. E essa questão, ela é fundamental. Por quê? Se a gente entende que aquilo que a gente fala sobre Deus, isso pode ser bom ou não, e uma pergunta que eu vi nesse livro aqui, Deus tem um nome, de John Mercomer, que ele fala sobre como o nome de Deus revela sobre o caráter dele, livro muito bom, inclusive. Ele faz uma pergunta: aquilo que nós acreditamos sobre Deus molda quem nós somos. Se eu acredito que Deus é raivoso, que ele não tem compaixão, eu tendo a agir assim com quem está ao meu redor. Se a gente tem essa percepção, a gente vai ter que tomar muito cuidado com a nossa teologia. Para isso, como eu falei, é uma questão de resposta ao amor de Deus. Eu devo estar disposto a buscar esse Deus. Isso se dá tanto pela leitura da palavra, tanto pela oração, que é conhecer mais sobre Deus, falando com Ele, tanto pela vida de igreja, a vida devocional como um todo, a nossa vida, a gente viver ela perante Deus. E isso é muito importante, especialmente relacionado à Bíblia e também às outras áreas. É importante a gente entender uma coisa. Porque muita gente fala: ah, não, mas para quem então a gente vai precisar ler livro? Ler livro, estudar formalmente. A gente precisa entender que nós não sabemos tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Essa é uma postura bíblica, uma postura correta. E para isso, quando a gente entende isso, entendeu isso? Entende que você não sabe tudo? Teve gente que
tem coisas para nos falar. Tem gente que tem coisas para nos falar sobre a Bíblia, sobre Deus. Eles já se debruçaram sobre a palavra de Deus, já sobre os textos bíblicos na sua língua original, eles também. A gente tem que ouvir isso e filtrar. Tem uma frase muito boa sobre esse assunto, que a gente não pode ir para os extremos. A gente não pode nem ouvir e não passar criticamente, tipo, só repetir o que a gente ouve, falar, não, é isso, beleza, pronto. Não. E também não pode não ouvir ninguém, pensar que a gente sabe de tudo. Tem uma frase muito boa sobre isso, do Tim Keller, em uma palestra que está aqui nesse livro, Como Ler Teologia, da Karen Speaker. Aqui eu não sei o inglês, aqui não sei pronunciar. Speaker Stetina, que vai ensinar a gente a ler teologia, é um livro muito bom, porque embora a gente acha que saiba ler teologia, mas a gente tem que realmente, que ele tem várias dicas boas aqui. Essa frase eu gostei muito, que é assim: quando você ouve e lê um pensador, torna-se um clone dele. Se realmente gastar muito tempo ouvindo e lendo dois pensadores, você fica confuso. Se de fato dedicar bastante tempo lendo e ouvindo cerca de 10 pensadores, você começa a desenvolver uma voz própria. Depois de ler e ouvir de 200 a 300 pensadores, você se torna sábio e desenvolve sua voz. Então, essa é uma sabedoria muito grande aqui. Porque a gente não pode, como é comum muitas vezes no início da caminhada, só chegar, tipo, ouvir e seguir. É isso. É isso. Ouvir 1, 2, 3. E esse vai ser o nosso pensamento. A gente deve desenvolver uma rotina assim de estar ouvindo sempre, lendo sempre vários autores, para a gente poder desenvolver a nossa teologia. Isso é muito importante para quem quer ser um teólogo sério. Isso é fundamental. Outro ponto, a oração. Como eu já falei, a oração nos permite conhecer mais de Deus. Não são só os livros, não é só a palavra, mas a oração é fundamental. E ela também é um lembrete de que nós não somos suficientes. Nós não vamos conseguir tomar, tipo, pegar. Esse é Deus, essa é a palavra, e é o nosso objeto de estudo, a gente vai dissecar tudo, vai saber tudo, pronto. Não. Deus, ele é Deus. Ele está muito acima dos nossos pensamentos, está muito acima de toda a nossa capacidade cognitiva. Se o Deus que eu tô aqui falando, Deus é assim, 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 assim. Se eu posso compreender tudo que ele faz, tudo na minha cabeça, é muito mais provável que, na verdade, ele seja apenas aquilo que eu penso sobre Deus e não Deus verdadeiro. Porque um Deus, ele não pode caber na nossa compreensão, porque senão a gente seria Deus. Isso é muito importante. Quando a gente vai para a oração, a gente lembra que Deus é um ser pessoal, que está pronto a se relacionar. E esse é o pressuposto principal para toda teologia. Entender que Deus é um ser relacional que se revela a nós para continuar a história que ele começou lá no Éden, que é corrompida pelo pecado, mas que continua durante toda a Bíblia Sagrada, e em Jesus tem a sua redenção, que ainda não é completa, mas que no futuro será. E para já pegar esse gancho, ele nos chama para essa tarefa, essa missão. Para isso ele chama aí, prega o evangelho. Prega o evangelho, meu evangelho, essas boas novas. E para isso a teologia é essencial. Que se eu vou pregar um Deus que é diferente do que está na Bíblia, um Deus que não é conforme naquilo que a revelação traz, eu vou ter muitos problemas. E isso está tudo no campo da teologia. Isso é o essencial. Entender que nós dependemos da nossa teologia. E por isso que a gente vai sempre buscar mais conhecer sobre Deus. Seja através da leitura da palavra,
dos livros que vão nos ajudar a ler a palavra, a conhecer mais sobre Deus, através da oração, através da vida de comunidade, que esse é um ponto importante. Além dos autores, é importante, ou de vários autores, né, que a gente leia, é importante que a gente também tenha uma vida de comunidade que está disposta a aprender mais sobre Deus. Um testemunho pessoal meu é que desde que eu me converti, eu já nasci nesse meio, já nasci na fé, né, nesse meio onde a gente sempre discutia sobre assuntos da Bíblia, assuntos relacionados sobre Deus, sempre tava. Algum trazia uma dúvida, outro trazia uma resposta, um questionamento, a gente ia fazendo os nossos debates, discutindo sobre isso. Isso foi muito importante para a minha jornada de conhecimento sobre Deus. E a gente tem que ter sempre isso em mente. A gente tem que ter essa comunhão com os irmãos, disposto a conhecer mais sobre Deus. Porque o que Deus revelou a mim é diferente do que ele revelou ao meu irmão. E a gente vai se complementando. Então, a teologia não é só algo chato que você vai ler um livro ali, você vai virar o doutor nisso, não. A teologia, ela é um conhecimento vivo sobre Deus, que é revelado na palavra, é revelado através de livros, é revelado através da oração, é revelado na comunhão. Isso é o principal. Se você entender isso, é isso que é importante. Agradeço a você que ficou até o final, mesmo com essa música me perseguindo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like aí, compartilha se você quiser também, se inscreve aí, segue lá nossa conta lá no Instagram. É isso. Valeu aí pela sua atenção.